Olá, pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as orações subordinadas adjetivas. Nós já começamos a falar na aula anterior, mas eu vou retomar para que fique mais claro, mais linear para todos, tudo bem? Então eu vou compartilhar aqui com vocês os slides para que fique mais claro, para que vocês possam acompanhar com mais tranquilidade, tudo bem? Bom, então, só para a gente retomar algumas informações, nós temos o período composto, né, que pode ser composto, pode ser formado de duas formas. Por meio da coordenação, e nós vimos primeiro os períodos compostos por coordenação, e vimos as orações coordenadas sindéticas, que são aquelas que apresentam uma conjunção, e por isso elas recebem uma classificação de acordo com a relação estabelecida por essa conjunção. Então, ela pode ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. E as orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que se ligam apenas por meio da vírgula, ou seja, não há presença de um conectivo. Depois, nós vimos os períodos compostos por subordinação, e começamos a falar nessa ordem da subordinação substantiva. As orações subordinadas substantivas, que são aquelas que exercem a mesma função sintática de um substantivo, podendo ser classificadas em subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal ou apositiva. Fizemos alguns exercícios, já conversamos bastante sobre as orações subordinadas substantivas, e hoje nós começamos a falar das orações subordinadas adjetivas, que são de dois tipos, as explicativas e as restritivas. Então, vamos lá? Bom, primeiramente a gente deve pensar, por que as orações subordinadas substantivas recebem esse nome? Justamente porque elas exercem o mesmo papel de um adjetivo, que é o de modificar um substantivo a que ele se liga. Então, nós vimos que qual é a função dessas palavras que se ligam diretamente ao substantivo, modificando? A função sintática é de adjunto adnominal, porque vem junto do nome. Então, nós temos as classes de palavras que vão determinar o substantivo e aquelas que vão modificar. No caso do adjetivo, a função é modificar, né? Então, por isso que exerce essa função de adjunto adnominal. As orações subordinadas adjetivas, elas geralmente vêm introduzidas por pronomes relativos. O que isso significa? Que esses pronomes vão retomar o substantivo e acrescentar ali, logo na frente, uma informação sobre esse substantivo, modificando esse substantivo. Quais são alguns dos pronomes relativos? O que, quem, qual, quanto, onde, cujo, etc. E eles todos vão exercer a função de adjunto de nominal, né? Já que o papel é justamente a função exercida por um adjetivo. E para a gente começar a pensar sobre isso, nós temos aqui algumas frases. A primeira, o homem trabalhador merece uma recompensa. Esse é um período simples, porque tem apenas um verbo, que no caso é merece. E o sujeito é composto por substantivo mais um adjetivo. Esse adjetivo, um adjunto de nominal, que está modificando o substantivo homem. Nesse caso, então, período simples. Se eu transformasse esse adjetivo numa oração, ou seja, passaria a ter um verbo, eu teria: o homem que trabalha merece uma recompensa. Esse que trabalha, ele é uma oração, porque tem um verbo, então percebam que o período passa a ser composto, porque eu tenho o verbo trabalha e o verbo merece. Então, período composto. Como essa oração, ela está ligada, ela está subordinada à oração principal, que é o homem merece uma recompensa, ela é uma oração subordinada, que exerce a mesma função de um adjetivo, que é modificar o substantivo. Portanto, é uma oração subordinada adjetiva.
Então, percebam que esse que trabalha é uma característica de homem, assim como o trabalhador também é uma característica do homem. Nem sempre a gente consegue fazer essa associação tão direta, né, de substituição de um adjetivo, mas aqui é só para vocês entenderem por que ela é chamada de oração adjetiva. Um outro exemplo que a gente tem aqui conhecemos o médico famoso, né? Então, famoso é um adjetivo modificando o substantivo médico, que nesse caso seria o objeto direto. Nessa outra oração, então aqui a gente tinha uma única oração, aqui a gente passa a ter duas orações, portanto, período composto. Conhecemos o médico, que é muito conhecido, que é muito famoso, ou que todos conhecem, né? Então, aqui eu tenho uma oração que exerce a mesma função de um adjetivo, por isso, oração subordinada adjetiva. Tá ficando claro? Bom, aqui nós temos outra. Então, este é o homem, pai de João. Esse pai de João é uma característica do homem. No caso aqui, o homem é o predicativo, né, da oração. Então, esse pai de João é uma característica. Como que isso poderia ser transformado numa oração? Então, este é o homem cujo filho é João. Então, aqui, esse cujo filho é João passa a ter um verbo, consequentemente, eu passo a ter uma oração subordinada adjetiva. Eu escolhi trazer esse exemplo justamente porque é muito comum a gente ver exemplos como os anteriores, né, em que se começa pelo que, né, introduzida pelo que, ou até mesmo o homem, o qual trabalha, né, e esse uso do cujo também é o pronome relativo, que na linguagem coloquial a gente usa menos, por isso que é importante a gente ficar atento também a esses casos. Aqui, apresento-lhes a cidade maravilhosa, né? Então, eu coloquei aqui um adjetivo, está modificando o substantivo cidade. E eu substituí, não há uma relação direta do adjetivo com a oração, mas só para a gente entender o processo. Então, apresento-lhes a cidade onde nasci. Esse onde nasci está qualificando, está especificando qual é a cidade. Por isso, ela exerce a mesma função de modificador de um adjetivo, portanto, é uma oração subordinada adjetiva. E percebam que, nesse caso, o pronome relativo é onde. E o importante aqui é ressaltar que o pronome relativo onde somente deve ser usado quando for se referir a um lugar, né? Como no caso aqui de cidade. Cidade é um lugar físico. Portanto, eu uso onde. Nas demais situações, é melhor que a gente use o em que, no qual, na qual. O onde apenas para lugar, tudo bem? Então, nós temos, entre as orações subordinadas adjetivas, dois tipos. As orações subordinadas adjetivas explicativas e as restritivas. Qual que é a diferença? As explicativas, ela tem por característica estrutural o fato de ser separado por vírgula, né? Elas são separadas por vírgulas. Então, vírgula antes e vírgula depois dela. Já as orações subordinadas adjetivas restritivas, elas não são separadas por vírgulas. A explicativa acrescenta uma qualidade que é acessória, né? Uma informação extra sobre aquele substantivo. E, de modo geral, essas orações, as explicativas, elas vão generalizar. Como elas trazem uma informação extra, elas estão aplicando aquela característica a toda aquela classe denominada por meio do substantivo. Enquanto as restritivas, como o nome já diz, elas restringem, né? Elas vão especificar qual é aquele substantivo ali de que ele está fazendo referência. Então, para a gente ter uma ideia, nós temos aqui dois exemplos. Os jogadores de futebol, que
Ixi, não acredito que bagunçou tudo aqui. Que são iniciantes, né? Na verdade, aqui acho que não. Deixa eu só arrumar para vocês. Que são iniciantes, não recebem salários, né? Então, aqui há uma informação extra sobre os jogadores de futebol e está generalizando nessa situação, né? De que todos são iniciantes. Deixa eu só voltar aqui ao compartilhamento. Então, nesse caso, há uma generalização. Os jogadores de futebol, que são iniciantes, eu estou dizendo que todos aqueles jogadores de futebol aos quais eu me refiro são iniciantes e não recebem salários. Enquanto que nas restritivas, né, eu tenho aqui os artistas que declararam voto foram criticados. Esse que declararam voto está especificando, ou seja, não foram todos os artistas que foram criticados, mas aqueles apenas que declararam voto, né? Então, aqui há uma ideia de aplicar a todos aqueles que denominados pelo substantivo. Os jogadores de futebol, que são iniciantes, não recebem salários. Então, eu estou generalizando. Todos os jogadores de futebol são iniciantes e não recebem salários. Claro que num contexto específico, né? Enquanto nas restritivas, eu tenho eu vou determinar, eu vou restringir mesmo, né? Particularizar. Somente aqueles que declararam voto é que foram criticados. Então, para a gente pensar aqui nas orações subordinadas adjetivas explicativas. Como eu disse, elas vêm separadas por vírgula, né? As crianças que são tão espertas aprendem facilmente. Esse que são tão espertas é uma informação extra sobre as crianças e eu estou generalizando. As crianças, todas elas que são tão espertas, aprendem facilmente. A mesma coisa ali, as mulheres que inspiram outras mulheres devem lutar por seus ideais. Ou seja, esse que inspiram outras mulheres é aplicado às mulheres, a todas elas. Portanto, as mulheres inspiram outras mulheres, né? Todas elas inspiram. E por isso, todas devem lutar por seus ideais. E o terceiro exemplo, entregaremos os presentes que foram comprados com carinho. Aqui também entregaremos os presentes, todos aqueles a que eu faço referência, e todos foram comprados com carinho. Então, o que aparece entre vírgula é uma informação extra, né? Então, é como se eu dissesse, as crianças aprendem facilmente, né? As mulheres devem lutar por seus ideais. E eu trago uma informação ali no meio, que é uma informação a mais, né, que generaliza, ou seja, todas as crianças aprendem facilmente, todas as crianças são espertas, né? Então, as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas vêm entre vírgula e elas vão generalizar, elas trazem uma informação extra, explicando realmente o substantivo. Nesse caso, todas se iniciam pelo quê? Aqui eu peguei as frases, né, e fiz uma pequena adaptação. Então, a primeira ali, as crianças que chegaram atrasadas não ganharam pipoca. Percebam que essa oração, ela está sem vírgulas, crianças que chegaram atrasadas. Isso daqui significa que as orações são restritivas, né, no caso, que chegaram atrasadas. O que isso significa? Que não foram todas as crianças que não ganharam pipoca, foram apenas aquelas que chegaram atrasadas. Então, eu estou restringindo o substantivo crianças. A mesma coisa com relação à segunda frase. As mulheres que lutam por seus ideais ajudam outras mulheres.
não são as mulheres que ajudam outras mulheres, são aquelas que lutam por seus ideais. Então, eu estou restringindo, eu estou especificando quais são as mulheres. E, por fim, nós temos: entregaremos os presentes que você deu. Né? Então, entregaremos os presentes todos? Não, apenas aqueles que você deu. Então, está especificando, está restringindo, tá? Então, pensando na classificação, a classificação em si, ela é mais fácil. Por quê? Né? A gente pensando na frase com a vírgula, a gente sabe que é explicativa. Sem a vírgula, restritiva. Qual que é a importância, qual que é a atenção que vocês devem ter? Observar o sentido que essas orações trazem. Né? Então, para a gente pensar a esse respeito, eu trouxe esses dois exemplos. Uma com vírgula, né? Que aqui nós teríamos a oração subordinada adjetiva. Se ela aparece entre vírgulas, é porque ela é explicativa. E embaixo nós temos as orações, uma oração não separada por vírgula, que, portanto, seria aqui. Então, vou só escrever. Aqui seria explicativa e aqui seria restritiva, certo? O que isso significa quanto ao sentido dessa frase? Na primeira frase, eu tenho as mulheres. A oração principal é: as mulheres gastam muito. As mulheres que gostam de maquiagem gastam muito. Se eu estou explicando, eu estou generalizando, eu estou dando uma informação extra sobre as mulheres. O que isso vai dizer? Que todas as mulheres gostam de maquiagem e, portanto, gastam muito. Né? Essa construção, ela vai generalizar a ideia de que as mulheres gastam muito, todas, e todas gostam de maquiagem. O que é uma generalização, né, que não deveria ser feita. Uma visão bastante reduzida de que todas as mulheres gostam de maquiagem, de que todas gastam muito. Para resolver isso, o que poderia ser feito? Usar uma oração subordinada restritiva, adjetiva restritiva. Então, nós teríamos: as mulheres que gostam de maquiagem gastam muito. Quer dizer, apenas aquelas que gostam de maquiagem gastam muito. Nem sempre isso é verdadeiro, né? Mas, pelo menos, ameniza que não está aí marcando como se todas as mulheres gostassem de maquiagem e todas gastem muito, né? Então, somente aquelas que. Então, aqui é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, percebam que o significado da oração muda completamente. Não é só uma questão de usar ou não a vírgula, mas sim qual é o sentido que você pretende. Aqui, a mesma coisa, né? Então, agradeço aos presentes que participaram da nossa reunião. Então, esse que participaram da nossa reunião, eu estou dizendo que todos os presentes, todas as pessoas presentes participaram da nossa reunião. Enquanto, na segunda, que é restritiva, agradeço aos presentes que participaram da nossa reunião. Os presentes que não participaram, eles não seriam agradecidos, teoricamente, né? Então, a primeira, explicativa, a segunda, restritiva. E eu gostaria que vocês pensassem aí: orações subordinadas adjetivas, explicativa ou restritiva, né? Então, o Brasil, onde vivemos, é um país encantador. Nesse caso, o que a gente teria? O fato da gente ter um único Brasil, né, a menos que fosse numa situação metafórica, enfim, faria com que a gente trouxesse apenas uma informação extra, e, portanto, eu teria: o Brasil, onde vivemos, é um país encantador. No caso de baixo, os alunos que tiraram notas baixas reprovaram. Olha, percebam que aqui eu não estou, eu poderia generalizar, tipo, todos os alunos tiraram notas baixas
e todos reprovaram. Se eu fizesse isso, eu iria usar a vírgula. Agora, se só reprovaram aqueles que tiraram notas baixas, eu não colocaria a vírgula, porque eu estaria restringindo os alunos. Todos cumprimentaram Mariana, que ganhou o prêmio. Então, aqui, se eu tivesse várias Marianas, né, num contexto, aí tudo bem de eu justamente deixar o restritivo aqui, né, não colocar vírgula. Mas, considerando que eu estou só explicando quem é a Mariana, que ganhou o prêmio, eu iria usar a vírgula. E depois, no último caso, a gente tem o ser humano que Deus criou foi corrompido. Nesse caso, eu tenho o ser humano que Deus criou foi corrompido. A gente usaria vírgula, teria que usar vírgula, porque até onde a gente sabe, né, não tem outro ser humano, a gente só tem uma espécie humana, né? Por isso a gente não teria como especificar, quer dizer, ter várias espécies humanas e apenas aquela que Deus criou é que foi corrompida, né? Então, nesse caso, esse que Deus criou é uma informação extra e deveria vir com vírgula. Então, percebam que há algumas frases em que a gente só poderia trazer, né, a oração explicativa, né, porque a espécie, porque a coisa em si só existe uma, e então não há necessidade de restringir, eu só estou trazendo uma informação extra, ou aqueles casos em que eu posso ter as duas opções. Se eu for generalizar, uso vírgula. Se eu estou restringindo, não uso vírgula. A mesma coisa nesse caso da Mariana. Se eu só tenho uma Mariana, né, eu estou explicando. Aqui ganhou o prêmio. Se eu tenho várias Marianas num contexto, aí eu poderia restringir, né? Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. Acho que em relação às orações subordinadas adjetivas, de modo geral, as pessoas não têm tanta dificuldade com a classificação. Elas têm dificuldade com a interpretação da frase. Então, é isso que eu quero que vocês fiquem bastante atentos na hora das atividades, enfim, na hora de qualquer prova que vocês forem fazer, porque o sentido é o que mais conta nesse momento. Só decorar que com vírgula é explicativa e sem vírgula é restritiva não basta, né? Basta que o importante é que você saiba usar, né, e saiba quando você vai usar uma oração restritiva e quando você vai usar uma explicativa. E também que saiba interpretar, no caso, como de uma frase pronta, né, num texto específico. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro, né, e que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as orações subordinadas adjetivas, e qualquer dúvida, deixem aí que a gente vai se falando, tudo bem? Um beijo e logo a gente volta para falar sobre as orações subordinadas adverbiais, tá bom? Até mais, gente. Um beijo.